Meus amigos, meus irmãos, certamente vocês se lembram daquela oração que Jesus fez no jardim do Getsêmani, quando ele estava lá em grande agonia. Aí ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Vocês se lembram dessa oração, não é? Pois bem, vamos comentar um pouquinho sobre ela hoje, mas antes me dê um tempinho aqui, porque eu queria só informar a todos que a nossa igreja realiza cultos todas as quartas-feiras e todos os domingos, né? E também eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal, né? Dê o like, compartilhe com seus amigos, nos ajude na divulgação do Evangelho. Fazendo isso, vai ser muito bom para nós. E você aparecendo lá na igreja, será o meu prazer falar com todos que forem, né? Todos os nossos amigos que nos derem o prazer da sua visita. Eu estou na igreja sempre aos domingos pela manhã. Muito bem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agora vamos meditar nessa oração. Olha, isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Nos outros evangelhos, essa oração também está escrita, mas eu gosto muito da descrição que Marcos faz. E depois eu vou explicar por quê. Olha, Marcos 14, de 32 em diante. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, Jesus disse: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Vamos parar por aqui. Meus amigos, olha, algumas coisas me chamam a atenção aqui, né? Primeiro é a questão da dupla natureza de Jesus. Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana. Jesus era Deus, plenamente Deus, porém era Deus em forma humana. Então entra aqui a natureza humana. E por estar em forma humana, Jesus sentia todas as coisas que um homem sentia. Jesus sentiu fome, sentia sono, Jesus provavelmente até se divertia, né? Jesus sentia pavor, sentia medo. Então, quando chegou a hora da morte, porque a morte de Jesus foi realmente pavorosa, a crucificação, ou crucifixão, né, feita pelos romanos, era um flagelo horrível, a pessoa ser crucificada até morrer, né? Então, acho que pior do que crucifixão, só se for empalação, é outra coisa terrível. Pois bem, então, diante dessa expectativa, o corpo físico de Jesus, né, a parte humana de Jesus sentiu. E é por isso que eu gosto da descrição de Marcos, porque diz aqui, por exemplo, versículo 33, diz que ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, né? Aqui no versículo 35 diz que ele orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. São detalhes que os outros evangelistas não dão, mas Marcos dá esses detalhes. Então, assim, é por isso que eu fico com a descrição do evangelista Marcos. Na questão da dupla natureza de Jesus, natureza divina, natureza humana, e eu quero dizer também que isso é um mistério, realmente é um mistério. Como é que Jesus podia ser Deus e podia ser homem ao mesmo tempo? Ou vice-versa, ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. E também, o que é que fazia
a diferença de uma natureza para outra, porque você vê que Jesus, sofrendo dessa forma, como aqui está explicado, como está mostrado aqui, ele revela justamente que ele era homem. Então, Jesus não só era Deus perfeito, mas era também homem perfeito. Então, homem perfeito, ao ponto de sentir tudo o que um homem sentia. Pois é. E uma terceira coisa que eu noto aqui é que Jesus submeteu tudo à vontade do Pai. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, entretanto não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, todas as coisas que acontecem no mundo e na vida devem ser de acordo com a vontade de Deus. Até mesmo a resposta às nossas orações. Então eu estou mostrando isso para dizer para os meus amigos, para apresentar para os meus amigos o ponto extremo dessa verdade. O próprio Jesus se submeteu à vontade do Pai. O próprio Jesus. Quanto mais nós. E então eu vou sair um pouquinho aqui do sofrimento de Jesus. Você já sabe o que aconteceu. Na verdade, essa foi uma oração que não foi ouvida, se é que a gente pode dizer assim. Né? Quer dizer, a vontade do Pai era que ele sofresse. Jesus veio ao mundo para sofrer, para morrer na cruz. E a propósito disso, eu quero dizer para os meus amigos que Jesus não foi um mártir. Não foi um mártir. Ele não morreu por acaso, ele não foi vítima de uma injustiça, como muita gente pensa. Não, não. Jesus veio ao mundo para morrer, para salvar a humanidade. Ele nasceu na manjedoura de Belém de propósito para morrer na cruz. Bom, então isto dito, vamos ao ponto que eu quero enfatizar agora, a questão da vontade de Deus. Nós, quando orarmos, nós devemos saber que a resposta às nossas orações virá de acordo com a vontade de Deus. É por isso que muitas orações não são atendidas. Veja bem, não é que não sejam ouvidas. Ouvidas são. Deus ouve todas as orações. O gemido de um pássaro. Está prestando atenção? O gemido de um pássaro. Se é que eu posso exagerar dessa forma. Deus ouve. Deus toma conhecimento. Um pássaro ferido no campo, ele está ferido. A asa dele se machucou, ele está ferido lá, sofrendo. Deus toma conhecimento. Até isso, diz a Bíblia que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não tome conhecimento. Então Deus sabe de tudo o que se passa no universo, meus queridos amigos. Então, portanto, ele ouve as orações. Todas as orações são ouvidas. Né? Agora, atendidas, nem todas, porque tudo tem que acontecer segundo a vontade de Deus. Então tem um texto aqui na Bíblia que eu queria ler, um outro texto só para confirmar isso, na primeira carta de João, primeira carta de São João, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então é assim, meus amigos, as nossas orações devem ser de acordo com a vontade de Deus. Agora, como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Assim, deixa eu lhe ajudar agora, porque eu estou trazendo um problema, né? Então, deixa eu dar aqui algumas informações. Olha, grande parte da vontade de Deus já está revelada na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que a vontade de Deus é curar um doente. Então, quando você ora por um doente, saiba que a vontade de Deus é curar. Muito bem. Quando você ora pela solução de um problema, saiba que a vontade de Deus é resolver os nossos problemas. Quando você ora para Jesus batizar alguém com o Espírito Santo, saiba que a vontade de Deus é que as pessoas, os cristãos, sejam batizados com o Espírito Santo.
e vai por aí afora. A maior parte das coisas relacionadas com a nossa vida já são da vontade de Deus, né? Até alguém falou, e você já ouviu isso da boca de muitos pastores, né? Alguém disse que na Bíblia há cerca de 3.000 promessas relacionadas com os mais diversos aspectos das nossas vidas. Então, portanto, é assim. Agora, há coisas que a Bíblia não diz nada. Aí, nesse caso, a gente vai orar dizendo, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. E nós até podemos pedir, Senhor, me mostra qual é a tua vontade, para que eu não ore em vão. Dá-me certeza se isso aqui é da tua vontade ou não é, porque aí eu vou então parar de orar, eu vou esperar nos acontecimentos. Então aí está, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude a orar com fé, mas usarmos a nossa fé de maneira correta. Amém. Glória a Deus. Agora é chegada a hora da oração. Vamos orar, o nosso tempo está avançando. Eu queria então pedir que você agora se preparasse, fixe a sua mente em Deus, feche os seus olhos, se for possível, e vamos juntos orar ao Senhor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, tu conheces a nossa vida, tu conheces todos os nossos problemas, tu conheces inclusive as pessoas que estão sofrendo nessa pandemia, nesse problema que se abate sobre a humanidade neste momento, os nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos entes queridos. Ó Pai, eu quero colocar tudo isso diante de Ti e que a Tua vontade seja feita, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, a Tua vontade é maravilhosa, a Tua vontade é sublime, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade convém que prevaleça nas nossas vidas. Então, Pai, ouve a nossa oração e que a Tua vontade seja feita na terra como ela é feita lá no céu. Oramos e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Meus amigos, eu vou agora me despedir, já falamos tudo por hoje e agora eu quero só desejar que você na próxima vez esteja comigo aqui pelas redes sociais. Nós estaremos aqui na próxima semana, então esteja conosco e muito obrigado por sua atenção. Até lá, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.